Hoje, sábado, dia 11 de março de 2023. Esmeralda dos Esportes está no ar. Estamos ao vivo pelas ondas da Esmeraldas FM 87,9. Obrigado pela sua audiência. Então deixa eu falar com eles aqui. Vou conversar com quem está na minha direita aqui, o Ramon. O Ramon, primeiro queria te agradecer a presença, foi um prazer te receber aqui. Eu sei da correria de vocês, né? O Ronan também acho que volta para BH, aquela correria. Obrigado pela presença, bom dia. E muito legal poder ter vocês dois aqui para contar essa história. E vocês que eu sempre gosto de frisar, vocês se confundem com a história recente, né, do futebol, do Campolino, do futebol amador de Esmeraldas. Bom dia, obrigado, viu? Bom dia, Kiko. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes. De fato, histórias boas, né? Não faltam. Não faltam. É coisa que a gente já viveu aí. E vamos fazer esse programa, vou contar muito caso bom aí. Bacana demais. O Ronan está aqui também com a gente. Ronan, obrigado pela presença. O Ronan veio de BH, correria, né? A gente ficou muito feliz aí pela consideração, pela presença de vocês aqui. O Ronan está com uma camisa que eu acho muito bonita, viu? Uma camisa estrelada aqui. Depois a gente vai. Eu não sei se o Ramon concorda muito, mas ele está com a camisa do Cruzeiro aqui, muito legal. Prazer te ver. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, William. Bom dia aí a todos os ouvintes, todos os internautas. Prazer falar contigo, com toda a sua audiência. Muito obrigado. O programa Esmeralda do Esporte é um oferecimento de Metropolitana, máquinas e veículos, vendas de peças para vans, caminhões e máquinas em geral. A Metropolitana Máquinas e Veículos atende bem porque gosta do que faz. E Cooperativo de Proteção Veicular, procure a Master Truco, lá o Neném Falador, bomba no pé, no 99611-0367, 99611-0367. Procure o Neném, ele tem um plano que cabe no seu bolso. E loja Print Mais, a loja Print Mais agora com nova filial, lá você encontra ativos de embalagens presentes, ativos de papelaria, xerox e serviços gráficos. Vou inverter aqui agora, vou perguntar para o Ronan. Ronan, conta um pouco dessa história. A gente sabe que quem acompanha o futebol esmeraldense sabe da história do tricolor de Esmeraldas. Fala um pouco desse início, dessa identidade. A gente sabe que o Campolino é um time muito tradicional, né, da família de Esmeraldas. Fala um pouco do início de vocês, a vida de vocês começou lá no Deodoro Campolino, né, jogando bola, a gente que acompanhou. Dá uma explanada pra gente aqui dessa paixão aí do tricolor. Kiko, a nossa relação com o Campolino e, consequentemente, com o futebol amador de Esmeraldas se remete ao final da década de 70, 79, 78, quando a gente começa a interagir e viver as coisas do Campolino. Então, nós estamos falando de aproximadamente 44 anos de convivência e de torcida e de praticar esportes e de nos envolver com tudo que acontece ao redor do Campolino. São 44 anos. No final da década de 70, 79, a gente ia nos alambrados, né, torcer para os nossos ídolos, o time do Campolino, praticamente todo ele oriundo das categorias de base do Campolino. Se for citar nomes, a gente vai estar falando de Carlos, Valtinho, Hernani, Eres, Galdino, Helder, João Broca, Singa, Wagner, né, Ronra, Muela, Raio. Pipa também jogou? Pipa, falecido recentemente, grande jogador, enfim. Uma galera que a gente ficava
torcendo, né? Aquilo ali começou a criar o DNA do Campolina conosco. E a gente ficava torcendo e, paralelamente a isso, nós jogávamos nas categorias de base, que era treinado pelo Muela, o Fuinha, o Danúbio. Ali nós aprendemos os primeiros principais fundamentos do futebol, que hoje estão nem tão valorizados, mas que eu costumo falar que são fundamentos básicos sem os quais ninguém pratica esporte. Você tem que aprender a ter um bom domínio de bola, você tem que aprender a ter um bom passe, você tem que aprender a se colocar bem em campo. E antes mesmo de nós começarmos a jogar, a gente tinha uma tarefa ainda de arrumar o campo. Quer dizer, você ainda tinha que aparar a grama do campo. Tinha que fazer a gracinha, né? Você tinha que arrancar o mar do campo, quer dizer, tudo ali que ajudava a criar aquela identidade. Então nós jogávamos e treinávamos no sábado, jogávamos no domingo de manhã e no domingo de tarde a gente ia torcer para os nossos ídolos, para os jogadores que representavam o Campolina, e ali começou a identidade, que perdura até hoje, né? Não mais como jogador, nós tivemos a oportunidade de colaborar como jogador, como dirigente, presidente do Campolina que eu fui, e agora como torcedor. Então essa história ela só termina, na verdade, quando a gente morre, porque até lá, uma vez Campolina, sempre Campolina. Uma vez tricolor, sempre tricolor, né? Eu queria perguntar para o Ramon dessa época, né? O que você lembra dessa época aí? Uma época, podemos dizer, uma época áurea, né? Porque era um verdadeiro futebol amador, futebol de pessoas que tinham identidade com a equipe, né? Então, alguns fatos são curiosos, né? Hoje quem frequenta o Campolina, o estádio, pode se surpreender, mas nessa época que nós começamos, que o Ronan aqui mencionou, 78, 77 em diante, o estádio Campolina era outro. Não tinha arquibancada, não tinha o vestiário, que apesar de já ser antigo, né, mas nessa época nem aquele vestiário que hoje existe, naquela época era outro, era bem mais acanhado, no centro da área, né, no meio do local que hoje é arquibancada. Era uma situação muito mais acanhada e o clube com o tempo foi melhorando suas instalações. E esse trabalho nós, enquanto categorias de base, fazíamos lá no campo, de aparar o gramado, de tirar, né, as ervas daninhas, os matos, fazer a marcação do campo, era, de certa forma, um trabalho que hoje é feito pelas pessoas que trabalham no clube, né? Hoje, assim, você tem... Era coisa mais raiz, era mais raiz, né? Vamos dizer assim, né? E você frequentar e praticar esporte nas categorias de base era o caminho natural para você chegar ao amador. Né? Ronan também mencionou aqui, o time amador do Campolina era todo ele formado nas categorias de base. E esse era um caminho natural. Você começava nas escolinhas, infantil, juvenil, júnior, e chegava ao amador. Assim funcionava o futebol nessa época, né? As coisas hoje são diferentes, mas de fato a gente jogava de manhã cedo e à tarde ia acompanhar, né, o amador, mas você sempre assim, sonhava que um dia você seria um deles, você estaria lá jogando. Que legal, hein? O amador, isso de fato com o tempo aconteceu, né? Aconteceu porque chegou claramente você. Você deu muito trabalho, viu? E outra coisa interessante que estamos falando de escolinhas aí a partir dos 9, 10 anos, e o futebol tem esse privilégio, né? Você acaba formando amigos, né? Criando amigos, laços de amizades através do futebol que perduram até hoje. Verdade. Então essas pessoas que conosco jogavam na escolinha do Campolina, que quem acompanhou disso foi uma das melhores gerações que já jogaram lá, a gente ganhava de todo mundo, né? Mas são pessoas que até hoje a gente convive, são, né, nossos amigos até hoje, e mesmo aquelas pessoas que por algum motivo se distanciaram, mas a gente ainda considera como sendo amigo, e quando encontra é uma felicidade danada. A gente relembra todos esses momentos felizes que a gente viveu lá nas categorias de base. E o Campolina, assim, realmente a gente tinha uma escolinha lá famosa aqui. Famosa, a gente ganhava, difícil de bater. Ganhava, assim, fazia gols demais, viu? Era muito bom, era uma fase muito, muito boa. Eu pude, em 86, né, treinar com você, ter o prazer de treinar com vocês lá e realmente
era difícil, viu? Era complicado, porque vocês eram muito rápidos, né? Acho que uma das características de vocês dois era a rapidez, né, com que vocês jogavam, né? É muito agudo, né? O futebol muito agudo, né? Em 86, a gente praticamente já estava no amador, né? Você já estava no amador, Eu comecei a jogar no amador do Campo Lindo, eu e Ronan, em 85, final de 85. Final de 85. O Tatiai foi coincidentemente na inauguração da arquibancada e dos refletores né? do Campo Lindo. Foi quando eu e o Ronan começamos a jogar no amador. Abertura de Copa Tatiai no sábado à noite. Ou seja, você já chegou lá com a gente, a escolinha nossa já tinha crescido, né? Já tinha crescido, já estávamos lá chegando no amador e daí ficamos muitos anos lá, né? Vocês tinham uma parte dos 18 anos nessa época? 17 para 18 anos É. nessa época. Época boa. E a gente lembra também que antigamente tinha os treinos, né? O time treinava no sábado para jogar no domingo. Eu acho que isso fazia uma diferença muito grande pelo lado técnico, pelo lado, né, do futebol, porque se conheciam, os jogadores já eram crescidos praticamente juntos. Então isso realmente acho que o nível técnico do futebol, eu acho que era maior do que é hoje, né? Sem dúvidas. Você falou num ponto que ele é importante, que é a questão do treino. Porque o treino é uma preparação para o jogo, né? Então, quando o futebol amador, ele parte do princípio que você tem uma outra atividade principal e você usa o futebol como uma atividade esportiva de final de semana. E, logicamente, se é de final de semana, você tem que se preparar minimamente para ter um rendimento satisfatório. E naquela época, nós nos preparávamos, além de, logicamente, durante a semana, cada um com seu cuidado particular, mas existiam os treinos no sábado, que era a formação do time, o treinamento de jogadas ensaiadas e preparação para que no jogo você pudesse estar praticando tudo aquilo que você treinou. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente, tudo mudou. Você não tem a oportunidade de treinar. E aí que eu queria voltar um pouco no que o Ramon falou, que é a criação do vínculo. A criação do vínculo que nos diferencia um pouco a geração do passado com a geração atual. Por quê? Porque quando nós crescíamos na beira do campo, lá do Campo Lindo, e víamos nossos ídolos, a gente pensava, eu quero jogar com aquele cara. Eu quero estar ali jogando com aquele cara, eu quero defender as coisas do Campo Lindo, eu quero chegar em casa e ver e comentar com meus pais, com meu pai, com minha mãe, com meus amigos, o jogo que eu fiz, a jogada que eu fiz ou deixei de fazer. Eu quero ser jogador do Campo Lindo. Então, quando nós estávamos na categoria de base, você sonhar em ser um jogador profissional, ser um jogador eu sou cruzeirense, Ramon Atleticano, você sonhar em ser um atleta profissional do Cruzeiro era uma realidade muito mais distante do que você ser um jogador do Campo Lindo. A gente estava vivenciando as coisas do Campo Lindo. Mas o sonho estava bem perto, parecido. Sim, parecido. Na vontade, né? Então, assim, era muito vivo na gente o desejo, desde de novo, de ser jogador do Campo Lindo. Isso era muito forte. Passou o tempo, nós tivemos a oportunidade, eu e o Ramon, de irmos para o Cruzeiro. E lá nós ficamos no Cruzeiro por 6 anos, de 81 até finalzinho, início de 87. 6 anos, né? Fizemos todas as categorias de base do Cruzeiro e te digo que nós tivemos muito mais oportunidades de deixar de jogar no Cruzeiro para jogar no Campo Lindo do que o contrário. Durante várias ocasiões nós tivemos que pedir licença de jogos do Cruzeiro para cumprir programações de jogos do Campo Lindo. Porque realmente o Campo Lindo sempre foi uma coisa muito, muito forte para a gente. Né? Quando o Ramon falou que o nosso primeiro jogo no Campo Lindo, que foi a Copa Tatiai de 1985, nessa ocasião nós estávamos disputando o Campeonato de Sete Lagoas pelo Ideal de Sete Lagoas. Porque nós tínhamos jogado o Campeonato Mineiro pelo Ideal de Sete Lagoas, emprestados pelo Cruzeiro. Eu estava formando no segundo grau, lá em Sete Lagoas, e o Cruzeiro então nos emprestou para que a gente pudesse estudar e formar lá em Sete Lagoas, e aproveitamos e jogamos o Campeonato Mineiro de junho, ainda com categoria de juvenil. E logo depois, o Ideal nos pediu para defender, né, o time amador do Campeonato de Sete Lagoas, e a final era Ideal e Cap de Pompéu. Uma final
que envolveu toda a região, uma final super esperada. Tradicional, né? Tradicional, super tradicional para nós, iniciando a carreira do futebol amador. E a final coincidiu com a abertura da Copa Itatiaia daquele ano. Pois nós tivemos que pedir dispensa para vir julgar no Campolina, que coisa, hein? na abertura da Copa Itatiaia, que para nós era uma coisa assim, que era o nosso sonho, não só defender o Campolina, como participar daquele momento. Era a abertura de uma Copa Itatiaia, inauguração do refletor, inauguração da arquibancada, toda a cidade mobilizada para aquilo. Aquilo ali para nós era a realização de um sonho. Muito legal. Com 17 anos. 17 anos, muito legal. São 9 horas, mas 24 minutos. A gente vai para um rápido pit stop, mas eu quero deixar uma pergunta no ar que eu sei que é uma preocupação. Não vou dizer que seja uma preocupação, mas é uma ideia de vocês que eu sei. É a continuidade do Campolina, né, de manter essa tradição, né, de gerações. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá ok? A gente vai para um rápido pit stop, são 9 horas, mais 25 minutos. A gente está ao vivo aqui pelas ondas da Esmeraldas FM. A gente está na entrevista da semana recebendo os irmãos Ramon Lucas e o Ronan Lucas, que tem uma história muito bacana, muito bonita no futebol amador de Esmeraldas e realmente uma tradição com o tricolor. Para quem ligou o radinho agora ou nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, a gente está com os irmãos aqui, Ramon e Ronan, e a gente deixou uma pergunta no ar. O Ramon vai responder para mim, por favor, sobre essa, entre aspas, preocupação, eu acho que a palavra não sei se é essa, mas de manter essa tradição do Campolina, né, que perdure por gerações e gerações. A gente sabe que o futebol mudou, as coisas mudaram, mas eu sei que vocês têm essa ideia na cabeça. Fala um pouquinho para a gente, Ramon. Então, a história do Campolina é uma história de sucesso. Nenhum clube chega a 100 anos, que é o que o Campolina vai comemorar daqui a 2 anos, em vão. Né? Então foram anos, de forma geral, de glórias. O Campolina ele é reconhecido nacionalmente. E a importância que o Campolina tem para a cidade, para a cultura da cidade, porque esporte é cultura, e também no ambiente externo, às vezes não é percebido, não é nem valorizado. Eu costumo dizer que no futebol mineiro, né, o Campolina já deu, desde muitos anos atrás, tem dado contribuições importantes, né, para se falar, né, não resumindo isso, né, não resumindo isso, mas no Campolina saíram vários jogadores que fizeram sucesso no futebol profissional. Futebol amador nem se fala, mas no futebol profissional, para se falar, né, de Alves, Emerson, Helderzinho, João de Bu, né, João Broca, Brite, Kaká, Maurinho. Gente, é muita gente. E o Campolina, com isso, acabou criando uma imagem externa muito bonita. Eu me lembro muito bem, eu não esqueço disso, em 84, né? Vocês vão aí, muitos anos, eu e o Ronan e a Maria jogávamos no juvenil do Cruzeiro, e ao final do Campeonato Mineiro daquele ano, nós fomos convocados para a Seleção Mineira de Futebol, e essa Seleção Mineira disputou e venceu o Campeonato Brasileiro de Seleções. Legal. E aí, interessante, porque nas comemorações desse título, na entrega da faixa de campeão brasileiro, 84, campeão brasileiro juvenil, nós recebemos a faixa de campeão e no Jornal Estado de Minas do dia seguinte saiu a reportagem do título com a imagem de todos os jogadores e abaixo da imagem um breve histórico de cada jogador. E lá estava meio a meio, dividindo um pouco o bônus ali daquela conquista, a nossa história no Campolina. Os Ramon, Ronan e Amarildo, oriundos das categorias de base do Campolina, né, clube tradicional. Não tinha internet, né? Era um jornal impresso. Era muito impactante isso. O Brasil todo lia. Claro. Né? E ali, naquelas páginas, estavam falando do Campolina tanto quanto falavam do Cruzeiro, que era o time que nós jogávamos.
Então, por aí você vê como que, e eu, né, particularmente, viajo muito, né, por conta da minha atividade profissional, e no interior de Minas, gente, todo mundo conhece o Campolina. Campolina é uma instituição quase centenária e conhecida por quase o estado inteiro. E isso se deve ao trabalho de todo mundo que nos antecedeu. Né? 100 anos não começou ontem. Teve toda uma história de pessoas abnegadas, que se dedicaram, que gostaram, que empenharam e que construíram essa história que é muito bonita. Então, o nosso desejo, e eu e o Ronaldo temos muito essa vontade, é de contar essa história, de deixá-la registrada, de divulgar, de publicar que nossos antepassados e a atual geração, nós somos capazes de, aqui em Esmeraldas, criar uma instituição tradicional, uma instituição de sucesso e que vai perdurar por muitos anos ainda. A gente quer contar essa história. Não tenho dúvida disso. Queria pontuar também que as grandes equipes tradicionais do futebol amador, elas sempre foram representativas de uma comunidade, de uma localidade. Verdade. Isso muda um pouco nos dias de hoje. Então, quando você falava do Campolina, você era automaticamente associado a Esmeraldas e o universo. Em qualquer lugar que você estivesse, se falava que era Esmeraldas. Hoje, né? Hoje. Ah, no Campolina. Ah, você está no Campolina? Campolina de Esmeraldas. Não era representativo. Hoje isso muda um pouco, em razão do que? As equipes tradicionais das localidades, as grandes rivalidades que eram construídas e foram construídas ao longo do tempo, elas hoje elas têm uma outra disputa, porque entra nesse contexto um fato novo, que são os projetos pessoais. Então agora, o Campolina não tem só, por exemplo, o Vasco como um grande rival. O Campolina tem outros adversários que também carregam projetos pessoais. É o Ronan Futebol Clube, é o Ramon Futebol Clube, é fulano que agora é um fato novo no futebol maduro. Então, isso dificulta até a própria evolução e a sequência das equipes tradicionais que jogavam com outras regras, vamos dizer assim. Agora a regra do jogo mudou. E é um desafio para as equipes tradicionais se manterem competitivas nesse cenário. Então a gente quer, e é o esforço que a gente faz, que o Campolina continue forte e protagonista em qualquer que seja o cenário. Porque o Campolina, agora como instituição centenária, o Campolina tem uma história que poucas equipes têm. Campolina tem coisas para oferecer para o atleta que poucas equipes têm. Mas isso é um trabalho que tem que perdurar. E a nossa preocupação ao comemorar o centenário é deixar um memorial vivo daquilo que foi o Campolina, para que as novas gerações, quando for envergar aquela camisa e colocar a camisa, saber o que aquilo ali representa. Aquilo ali não representa um projeto pessoal. Aquilo ali representa uma história, uma comunidade, uma localidade e tudo aquilo que geralmente as famílias construíram. Praticamente, se for em qualquer família de Esmeralda, em algum momento tiveram elementos, que tiveram familiar, alguém que colaborou de alguma modo com a equipe Campolina. Então, se mistura a família esmeraldense com o time Campolina. É isso que a gente quer deixar registrado e se Deus quiser, ainda comemorar muitos e muitos anos de protagonismo do Campolina. E aquele negócio, né? Quem não cuida do seu passado não vai ter um futuro, né? Então eu acho que essa instituição Campolina, ela tem que ser cuidada com carinho. A gente sabe que está em boas mãos. Tem a rapaziada também da velha guarda, podemos dizer assim, né? Braço também que está sempre lá no Campolina, estão sempre presentes. E a gente está presente, porque está presente com a gente é o William Rodrigues, o Coringa, nosso comentarista também. William, primeiro bom dia, né? O William está na parte da técnica ali, ajudando a gente a fazer as gravações. E o William é campolinense, já fez parte da diretoria do Campolina também, já contribuiu, como você falou, de uma certa forma. E gostaria que você pudesse conversar com os dois irmãos, esses caras aqui, que a gente tem uma grande admiração pelas pessoas que são e por que fizeram pelo tricolor. Bom dia, Kiko, bom dia, Ramon, bom dia, Ronan, bom dia, Esmeraldas. Quando eu comecei a frequentar o campo no final dos anos 80, eles eram os protagonistas, né? Tinha Brinquinho, tinha Carlos, Marquinhos, coisas assim. O time era muito bom, né? Que motivou a gente a gostar de futebol amador naquela época, né? Então, eles não misturaram muito tempo. Eu queria que eles falassem um pouquinho das contusões, né? Vocês tiveram muitas contusões sérias, não tiveram? Então, infelizmente, caçados, eles eram caçados, né? Contusões faz parte, infelizmente, da vida de qualquer atleta
principalmente no futebol, né? Que algumas contusões são específicas, próprias de quem joga futebol. Eu já fiz 10 cirurgias no meu Nossa, joelho. que isso? 10 cirurgias. Se eu tivesse parado de julgar, talvez não tivesse feito 10, né? Mas a gente faz 10 cirurgias porque ainda hoje gosto de correr atrás da bola. 10 cirurgias de joelho. A Ronan já quebrou a perna, né? Já deslocamos o ombro, clavícula. O futebol vai deixando marcas. Só sofreu, né? Eu lembro que eu ficava na beirada do campo ali. O futebol vai deixando marcas, mas é muito pela característica do jogo, sabe? Porque eu ando como atacante. Claro. Tem algumas características que são nossas, né? Eu sempre, até hoje, mas toda a vida, eu sempre respeitei muito os adversários que eu enfrentava, mas eu não tinha medo não. Eu ia para cima de qualquer um, entendeu? E quanto mais o adversário me intimidava, mais eu gostava de ir para cima. Então, assim respeito no sentido de saber que eu tenho ali, o adversário está buscando o mesmo que eu, né? Que é a vitória, entender isso, mas não abrir a mão de querer ganhar, de vencer a qualquer momento, e isso muitas vezes significava que você não se poupava. Você não se poupava, você não se dosava, né? Você não focava. Então, e com isso vinham as contusões. Mas foram muitas de fato, né? A gente perdeu muitos bons jogos por conta de contusões. Mas isso aí meio que a gente vai esquecendo, sabe? Para poder guardar só as lembranças boas, os momentos felizes que a gente, né, viveu jogando futebol. Então vamos mudar a pergunta aqui. Momentos felizes jogando futebol. Conta uma passagem aí pelo Campolina, lá dentro do Deodoro Campolina. Você deve lembrar aí. O que são muitos. Né? Foram muitos porque veja só, eu não vou precisar te dar um número preciso não, mas no Amador do Campolina eu joguei por quase 20 anos. Então, durante 20 anos, tem muitas histórias que os torcedores do Campolina às vezes lembram e eu vivi e não lembro, porque elas vão se misturando. Claro, são muitas. Mas para mim sempre foi muito marcante os clássicos, né? O Campolina e Vasco sempre foi muito marcante, porque uma outra época, né? Tem muito saudosismo, mas o Campolina e Vasco era diferente do que é hoje. Parava a cidade. O Campolina e Vasco, quando tinha um clássico, mobilizava toda a cidade. As pessoas respiravam aquele clássico na semana anterior, depois que passava o jogo, então o clássico durava mais do que os 90 minutos. É bom, né? Até tipo dentro, guardar suas devidas proporções, tem antes e o depois. E eu sempre fui muito feliz nos clássicos, ganhei mais do que perdi, e eu fazia muitos gols no Vasco. Eu lembro, eu vi isso. Eu fazia muitos gols no Vasco e particularmente um clássico que dos vários, né, que a gente ganhou, um em especial que foi uma sexta-feira à noite no Campo Campolina, e que o Campolina ganhou de 4-0. Naquela época o 4-0 era muito raro, né? Os dois eram muito parecidos, muito clássico, né? Um clássico, o Vasco sempre teve times muito bons, o Campolina também, então realmente era um clássico que você não poderia prever o resultado facilmente, não tinha favorito. Eu ganhei de 4-0, eu fiz 2 gols. E Cláudio, né, que era o goleiro do Vasco, goleiraço, né, era difícil fazer gol do Cláudio. Dizem que jogava muito. Ele era muito bom, cara. Mas eu fazia os gols dele, né? E nesse dia eu fiz 2, porque eu lembro que o segundo foi maravilhoso, porque o Brinquinho, não lembro mais o ponto, se era Ronan, se era o Brinquinho, ele cruzou, ele foi na linha de fundo, cruzou, e a zaga, e o Cláudio saiu da área, espalmando a bola. Ele deu um soco na bola e eu estava no intermediário, então a bola caiu exatamente no meu pé. Aí você de primeira. Ela estava no meu pé e o Cláudio fora da área. Aí eu assim. Eu olhei para ele, olhei pro gol, falei, ficou fácil, mas. Aquele golaço. Joguei por cima dele, da zaga, todo mundo naquele desespero correndo, né, para conseguir voltar pro gol. A bola foi lá na gaveta. Foi um golaço. De vários, eu fiz muitos gols no Vasco, alguns decidiram campeonatos. Então, assim, outros clássicos também, né? A gente fala do Vasco, que é o nosso adversário aqui em geral, que tem uma linda história também, assim como Campolina. E
o que marca mais, né? Mas o Campolina sempre enfrentou grandes times, né? Claro, jogamos contra as categorias de base do Cruzeiro, Atlético, América, isso era normal, isso era comum, né, no Campolina. E os outros adversários tradicionais, Industrial do Betinho, Bela Vista, Ideal de Sete Lagoas, Cap, Cristalinho de Pompéu. Gente, é muitos jogos grandes aí que nós jogamos. O João Vitor, eu queria que você fale também uma passagem. O João Vitor Xavier, da Rádio Tatiaia, já vi ele falar isso ao vivo, na rádio, que Vasco Campolina é um dos maiores clássicos, não do Brasil, do futebol, do mundo. Ele fala, não sei se vocês já ouviram ele falar isso, já falou em outro lugar. Isso vem respaldar o que você está falando, né? Realmente, é uma rivalidade forte que eu acho saudável, inclusive alimentar, né? Não deixar correr, né? Claro. Eu tive uma trajetória um pouquinho diferente da de Ramon, porque, embora menos cirurgia, eu só fiz 6, Ramon fez 10, mas eu fiquei mais tempo inativo. A cada cirurgia eu ficava 2 anos aí, longe dos gramados. As minhas cirurgias foram cirurgias complexas. E se pedir que eu tivesse uma sequência muito grande. Então, embora durante muitos anos jogando Campolina, elas não foram ininterruptas. Então, isso prejudicou um pouco. Mas eu lembro com muito carinho de 3 grandes... São muitos jogos, mas eu lembro com muito carinho de 3 grandes jogos. O primeiro, muito vivo na minha memória, é justamente a abertura da Copa Tatiaia de 85, que nem a abertura, foi o 3º jogo da primeira fase, que era a nossa primeira participação no Amador do Campolina, primeira Copa Tatiaia que a gente ia jogar, e na última partida da primeira fase, o Campolina precisava ganhar para classificar, e eu marquei o gol da vitória nos acréscimos. Você imagina, para 17 anos, primeira competição. Não esquece, né? Não esquece, o estádio lotado, aquela ansiedade, porque o outro jogo, que era o Industrial de Betim, que precisava ganhar também, a gente não sabia o resultado desse, porque não era o jogo que estava sendo transmitido, e o Campolina precisava ganhar também. E o jogo estava empatado, se não me engano era com o time de Sabará, agora já não me lembro mais, o jogo muito apertado, e nos acréscimos eu marquei o gol da vitória. E o outro jogo foi o meu primeiro clássico, Campolina e Vasco, foi lá no campo do Vasco, Campolina deu 2-0, um gol humilde de Amarildo, saudoso Amarildo, grande amigo, grande companheiro, que também é inesquecível, e um jogo que todo mundo comenta, e sempre que encontra comigo comenta até hoje, foi um jogo que a Campolina fez na preliminar lá no Mineirão, preliminar com o Campeonato Brasileiro da Atlético Corinthians, em 1990, o Campolina foi fazer a preliminar contra o Júnior do Atlético. Nós estávamos preparando para a Copa Tatiaia naquele ano, o Campolina tinha acabado de ser campeão da cidade, e nós ganhamos de 3-1. Fiz 2 gols, fiz a jogada do terceiro, que Brinqui marcou, e ali foi uma partida inesquecível, comentada inclusive pelos próprios atleticanos presentes naquele lugar, que eu encontro com vários. Até hoje eles comentam, os torcedores aqui de Esmeralda. Então são momentos marcantes, em mistura de vários outros, mas realmente fazem uma história. Né? Deixa eu contar um pouco mais sobre esse jogo, porque realmente foi história. Eliseu, né? Não pode sempre falar do Campolina, nem falar de Eliseu, ele vive o Campolina, né? Ele fala que foi um dos maiores jogos da história do Campolina. E o Ronan jogava de ponta direita, e ao longo do jogo, ao longo dos 90 minutos, o atleta trocou o lateral esquerdo 3 vezes. 3. Entrou o primeiro, começou jogando, foi substituído no primeiro tempo, e esse foi substituído no primeiro tempo, ele foi substituído no segundo. Colocaram 3 laterais esquerdos e não conseguiram marcar o Ronan. Terminou, e olha que preliminar do jogo da Atlético Corinthians, semifinal de brasileiro, numa época que o Mineirão cabiam mais de 100 mil pessoas, tinham 80 mil pessoas no campo, né, assistindo Ronan substituir 3 laterais, né, para poder marcar. Cada toque é aquela massa do ar. Exatamente, quer dizer, eu estava no Atlético e no final estava batendo palma para o Campolina, porque foram 3-1. Mas o jogaço, o jogo do Atlético, estava São Paulo, era o time que estava se preparando para São Paulo, assim como nós estávamos preparando para jogar a Copa Tatiaia. E Carioca, né, o centroavante, nós fizemos chover. Marquinhos volante, era um timaço. E terminado o jogo, no vestiário ainda, o Neto, né, que era o craque do Corinthians, era o melhor jogador de futebol brasileiro na época, o Corinthians foi campeão brasileiro. Foi pessoalmente lá no vestiário Campolina, parabenizar.
o time, né? E dizer que, pô, todo mundo ali dava para jogar no Corinthians. Não, mas nós somos no Galo, a gente vai torcer quando não torcer aqui agora. Que legal, que história bacana, bacana demais. Hoje são 9 horas, eu nem vou fazer intervalo, vamos direto, porque a gente está 10 horas, a gente tem que ir, né, ocupado, mas é muito legal. A gente tem um recado que chegou aqui, vai ter um almoço beneficente, Anjos da Terra, no quintal da Rosana Stalin, amanhã, tá? É importante a presença aí, que puder comparecer, almoço beneficente dos Anjos da Terra, vai acontecer no quintal da Rosana Stalin, chegou pra gente aqui ao meio-dia, tá? Quem puder prestigiar aí, está dado o recado, é sempre bacana, né, a gente informar. Anjos da Terra, almoço beneficente no quintal da Rosana Stalin, amanhã a partir do meio-dia. Bacana demais. A gente tem mais 10 minutinhos, muito bacana, nem vou fazer intervalo, vamos, só vocês mesmo para fazer o intervalo, né? Os anunciantes vão entender. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre o centenário, né? A gente sabe que o centenário está chegando, vai ter muitas comemorações, né? A gente, se Deus quiser, a gente vai estar lá para prestigiar, para poder registrar isso. Fala um pouco para a gente, Ramon, Ronan, desse trabalho. Vocês também querem que quem tem alguma coisa, algum material, que mandem para vocês, né, Ramon? Quem pode falar, o Ronan, fica à vontade. Vou falar um pouquinho, aí vou passar para o Ramon. Tá bom. O centenário do Campo Lino, nós temos a intenção de construir um memorial do Campo Lino, deixar registrado a história do Campo Lino. Em 1997, na presidência do Carlos, o Campolina, nós criamos a revista do Campolina. Eu lembro disso. E na ocasião envolveu várias pessoas na criação dessa revista. E ali naquele momento a gente pôde perceber como é rico o acervo pessoal, o acervo das famílias, o acervo das pessoas naquilo que toca o Campolina. Cada família, muitas pessoas têm ali um objeto de recordação, uma foto, um troféu, alguma coisa que remete à história dele lá no Campolina. E na hora que você junta isso tudo, você acaba criando uma história riquíssima. Na realidade, desenvolver aquela revista, que foi coordenada pelo Marão, foi um desafio, porque tinha história para você fazer 3, 4 revistas. E você teve que ali condensar para criar uma só. Ali ficou muito claro para a gente que a história do Campolina era muito grande, muito rica. Ela não poderia se perder e foi feito e foi com muito sucesso. Muitas pessoas guardam aquela revista até hoje. Eu tenho. Né? Tem, uma lembrança muito boa. E é nosso interesse, inclusive, fazer a segunda edição da revista, né? Além da criação do memorial. Então os projetos são vários e o objetivo principal é isso, deixar registrado para gerações, né, que virão o que é a história do Campolino, como foi do nascedor, do Deodoro Campolina, da família lá dos Lucas, do Campolina, todos que ajudaram a criar e como que foi a trajetória até os dias atuais. Muito legal. Isso é um desafio, mas é o que a gente pretende. Ramon. E fazer isso tudo, né, gente, com áreas de modernidade, né? Então a intenção é que a gente tenha uma casa, um espaço que ao longo de todo o ano irá servir desse palco, né, desse ambiente para divulgar essa história. Então vai ser um ambiente meio que multimídia, onde se pretende expor fotos, objetos, como o Ronan diz, pessoais, tipo flâmulas, troféus, medalhas. Vamos fazer pensamos também em promover uma sala de vídeo, né, um audiovisual, meio que um misto de filmes aí, juntando muitas fitas, muitos vídeos que existem de jogos do Campolina. Tem que fazer um audiovisual, prestar entrevistas, né? Então a intenção nossa é que a gente leve para lá, pelo menos uma vez por semana, entrevistas ao vivo com personalidades do Campolina. Que legal. Né? Fazer um pouco lá nessa casa do Campolina, o que você está fazendo aqui hoje conosco, né? Nos dando essa oportunidade de contar um pouco da história.
e vão ser várias pessoas, né, capazes de contar um pouco disso. Um espaço para também comercializar produtos, né, do Campolina, né, camisas, chapéus, tudo isso. Recordar, né, aqueles campolinenses que hoje já não estão juntos conosco, né, pessoas que já partiram e que têm histórias riquíssimas, tá certo? E que até mais do que nós que ainda estamos aqui merecem ser lembrados, merecem fazer parte da história, né? Fazer parte, e isso vai ser contado. A gente quer lembrar de todos eles e divulgar. Então é um projeto que se pretende que dure um ano. A intenção nossa é que nós tenhamos a Casa do Campolina, está sendo aberta ao público durante todo o ano de 2025. Que legal, comemorando o centenário aí do Tricolor, não é isso? Isso aí. Muito bacana. São 9 horas mais 55 minutos em Esmeraldas. O programa Esmeralda do Esporte vai ficando por aqui. Mandando um abraço para o Thiago da Esmeralda Celulares, o Ronaldo também está acompanhando nosso programa, o Dandão da Percussão falou aqui, show de bola. Alô, Otávio também, rapaziada, tudo acompanhando. Quem mais aqui? O Leandro lá de Porto Alegre está acompanhando nosso programa pelas nossas plataformas digitais. Gremista, é isso aí. Ramon, muito obrigado, só tenho que te agradecer a presença, né, a história que vocês têm aqui da família Campolina, né, e vim prestigiar o meu programa aqui, fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença, pelo trabalho que vocês fazem aí, é um trabalho social também, né, obrigado. Nós temos que agradecer aqui o convite, estamos muito felizes de poder vir aqui e agradecer e parabenizar pelo programa, né, sucesso. Também não deixa de ser um pouco de abnegação também, né? O trabalho que vocês fazem aqui e dando, né, voz a muitas pessoas que têm muitas histórias boas para poder contar e colaborar com a nossa sociedade. E a comunicação é um elo fortíssimo, né, de interação entre as pessoas. É uma comunidade igual Esmeraldas é. Né? Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. E espero poder outras vezes voltar, contar mais casos, né? Com certeza, tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Sim. Ronan, obrigado pela presença também. Ronan veio de BH, veio aqui, está voltando para BH. A gente fica muito feliz aí pela sua consideração, pela sua presença, né? E parabéns aí por tudo que vocês fizeram aí nessa história do campeonato e vão fazer ainda mais ainda, né? Muito obrigado. Eu agradeço, Kiko, a oportunidade de compartilhar aqui um pouco da nossa história com vocês, né, com seus ouvintes. Para nós é um motivo de satisfação muito grande toda vez que a gente para poder falar de futebol, do Campolina especificamente, do país de futebol, das coisas esmeraldas. A gente gosta muito de fazer isso, então eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre que chamados, viremos com o maior prazer. Acompanhe o seu trabalho, está de parabéns, divulgar as coisas do esporte de Esmeraldas. A gente sabe que nada é fácil, então a gente valoriza muito, eu valorizo muito o trabalho de vocês e torço aí para todo o sucesso do mundo aí para você, sua equipe. Continua essa cobertura maravilhosa que vocês fazem aí das coisas esmeraldas do esporte, mais propriamente falando. Muito obrigado, show de bola. São 9 horas mais 58 minutos. O programa Esmeralda do Esporte hoje foi um oferecimento de Metropolitana, Máquinas e Veículos, Mastertruc, Proteção Veicular e Loja Print Mais. Vai lembrar que essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube. É isso aí, o Fábio Barbante Esportes, o novo canal do YouTube. A gente vai trazer essa entrevista do Ramon e do Ronan. Fiquem ligados, breve no canal do YouTube. É só você entrar lá na barra do YouTube e acessar Fábio Barbante Esportes. Clique lá, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí as nossas notificações. Show de bola! Queria agradecer o William Rodrigues também, obrigado ele pela presença, pela parceria. Tamo junto. O programa Esmeralda do Esporte teve a apresentação de Kiko Nostroça, com comentários de William Rodrigues e a presença aí dos dois irmãos aí que tem uma história muito bonita, muito bacana no futebol.
no Tricolor de Esmeraldas. Nos encontros marcados na próxima segunda-feira, hein? Fiquem todos sempre com Deus. A gente volta, não saia daí. Esmeraldas FM. É 300 MB para navegar em alta velocidade.